Muito bem, pessoal. Outra demonstração que eu gostaria de fazer é relacionada a essas propriedades dos operadores de spool chamadas rebind e rewind. É interessante entender como isso funciona, até para poder, ah, a hora que olhar no plano de execução, saber do que se trata, saber se está bom, se está ruim, se tem como otimizar isso ou não, né? Vamos dar uma olhada no comportamento dessas propriedades no operador de table spool. Quais propriedades são essas, Fabiano? Deixa eu criar a tabela aqui para mostrar isso para vocês. Vamos lá. Antes da gente passar, né? Vamos rodar a consulta aqui. Deixa eu ligar, incluir Actual Execution Plan. Aí aqui no operador de table spool tem as propriedades que eu estou falando, rebind e rewind, ok? São essas duas aqui. Vamos ver o que é isso. Digamos que eu tenho uma tabela chamada lá tab rebind rewind e eu tenho 4 linhas nessa tabela. E as linhas elas estão posicionadas com valores, né, na coluna order date aqui com os seguintes valores. É uma data, ok? E aí, o que eu estou pedindo? Vamos olhar a consulta lá. Eu estou pedindo para que o SQL selecione todas as compras de vendas, não ficou bom isso aqui, né? Selecione todas as compras onde o valor da venda for menor que a média até a data da venda atual. Ou seja, com base na média do valor de venda até agora, eu quero que você me retorne quais os pedidos que estão abaixo da média. Mas não abaixo da média baseado num total, mas apenas nas compras efetuadas até a data do pedido que você está analisando. Essa consulta aqui abaixo. Tá? E aí, o que eu tenho na coluna Order Date? Eu tenho algumas linhas, vamos dar um select nela. Eu tenho linhas que estão dispostas da seguinte forma. Eu tenho, na verdade, aqui apenas 2 dias distintos de vendas, né? Porém, o SQL, como que ele vai processar essa consulta? Ele vai lá e cria o plano de execução com o table spool. Está aqui o operador de table spool. E aí, para que ele usou a operação de table spool? Vamos lá, primeiro vamos entender o plano. Dessa tabela aqui, ele está retornando os 4 pedidos, beleza? Depois ele faz uma ordenação e bate aqui no loop join. E aí, reparem que ele está lendo a tabela aqui de novo. Para quê? Para criar um índice temporário, e a gente vai ver daqui a pouco o que é esse index spool. Fazer a agregação, que é o string aggregate, que vai fazer o sum e o count. O compute scalar, que vai dividir a soma pela conta. E vai incluir isso no table spool. E aí, ok, Fabiano, eu entendi, mas aonde que tem a ver com rebind e rewind? O que tem a ver é que esse conceito de rebind e rewind, ele significa que o SQL pode reaproveitar uma agregação ou toda a execução de um plano e não executar esse passo aqui tudo de novo para cada linha que bater aqui no loop join. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é, se a linha que o loop join aqui está pedindo já foi processada, se a subquery para esta data, como aqui a minha cláusula de join era por data, né? Se essa data já foi processada, não processa de novo. Como assim, Fabiano? Olha só, se eu já calculei qual é a média para uma determinada data, beleza? Eu não preciso calcular de novo. Basta eu ler do spool e fazer um que a gente chama de rewind, ou seja, ler um valor que eu já calculei e que eu não preciso executar mais o
Clustered Index Scan. Vamos entender isso na prática. Olha lá. Digamos que eu chame o operador de Table Spool, que é esse que está no plano aqui embaixo. Tá? Então eu li essa linha aqui, passei um pedido para esse operador, passei um pedido aqui para esse operador, e esse operador vai executar o que? A subquery, beleza? Passando como filtro aqui a coluna order date, que é o que a gente vê aqui como order reference, a coluna order date, beleza? E aí a primeira order date que ele está passando é 1983, 3/12/83, que é o dia que eu nasci. 3/12/83, beleza. É a primeira vez que esse operador aqui está sendo chamado. Então, ele tem a média de vendas até 3/12/83? Não, não tem, porque ele não calculou ainda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai fazer o scan, passando lá essa data como filtro, né? Vai incluir aqui no spool. Na verdade, aqui o scan ele vai retornar todas as linhas para esse index spool, que está trabalhando como Eager. Aqui eu vou criar um índice temporário. Por quem, Fabiano? Pela coluna order date. Tá vendo que ele fez um seek predicate aqui? Ah, quer dizer que o index spool é um índice temporário? Sim, é um índice temporário. Então a SQL criou um índice temporário por order date, fez o filtro baseado na order date, que está como order reference aqui nesse index spool, leu todas as linhas, né, que precisava ler, passou para o string aggregate, ele fez a conta que precisava fazer, aqui eu calculei a média, e aí guardei essa informação do que? Da média, que esse operador vai retornar, no spool cache. E aí, como eu calculei um valor, ocorre o que a gente chama de rebind. Então, como é a primeira vez que eu chamo o operador e eu não tenho a informação da média de vendas até 3/12/83, então é a primeira vez que eu estou calculando, ocorre o que a gente chama de rebind. Beleza? Muito bem. Fez um rebind, agora eu li a próxima linha. E a hora que eu bater aqui de novo, qual que é a próxima linha que está vindo? Está vindo de novo 3/12/83. E aí eu te pergunto, preciso consultar aqui no índice de novo, calcular a média, calcular a soma e a quantidade, calcular a média para poder saber se bate ou não? Não, não precisa, você já executou a subquery, você já tem a informação da média dos pedidos até 3/12/83, beleza? Então, o que o SQL faz? Como ele já tem essa informação gravada no que a gente chama de cache spool, no cache, né, nessa área de memória do operador de spool, ocorre um que a gente chama de rewind. Eu estou fazendo um rewind de um valor que já foi lido e está lá no spool cache, que é o que está escrito aqui atrás. Deu para entender por que da otimização, né? Por que do uso do table spool? Para quê? Se você estiver procurando por um valor várias vezes pelo mesmo valor, eu não preciso executar subquery várias vezes para esse valor. Eu executo uma vez só e a hora da segunda vez que eu for chamar, o que vai acontecer? Eu já fiz o cálculo e está na minha área temporária, não calculo de novo. Beleza? Então, beleza. Da segunda linha, né, que chegou aqui, eu executei um rewind. Agora, a terceira linha mudou o valor. E o que o SQL faz? Como mudou o valor, o cache aqui do spool, ele apaga. Então, vamos lá, eu estou recebendo aqui, 22/6/2010. A hora que eu passar aqui, qual que é a média de 22/6/2010? Ele vai falar, essa aí eu não sei ainda. Para essa data eu não sei. Então, o que ele faz? Ele apaga, ele zera o cache que estava gravado aqui dentro, que era o quê? Que era a média de 3/12/83, calcula tudo de novo e guarda a informação de quem? Da média para 22/6/2010. Por que ele apaga, Fabiano, e ele não mantém isso para poder pesquisar em futuras consultas de um valor que possivelmente ele já consultou? Que é exatamente o caso que vai acontecer aqui abaixo. Porque se ele não apagasse,
o spool aqui poderia ficar muito grande, ocupar muito espaço e acabar dando na mesma ler daqui ou ler daqui, porque no final da consulta o spool já ia estar com praticamente a tabela inteira. Então, para agilizar essas operações, otimizar essas operações de rewind, o espaço que o cache spool vai ocupar, o operador de table spool trunca o seu cache assim que ele recebe uma informação diferente do que já está lá. Então, como eu tive que calcular de novo, que eu ainda não sabia qual que é a média de 20 para 22 de 6 de 2010, ocorreu o que a gente chama de rebind de novo. Beleza? Por quê? Porque eu consultei. Quando eu executei a subquery, eu marquei que uma operação de rebind ocorreu. E aí, quando eu consultar de novo 3 do 12 de 83, que é a última linha da tabela, a hora que ele bater aqui, ele vai perguntar: ei, qual que é a média para 3 do 12 de 83? Ele sabia, mas agora ele não sabe mais. Por quê? Porque quem que ele tem agora? Ele tem a média dos valores de venda até 22 de 6 de 2010. Então vai acontecer outro rebind, ele vai consultar aqui tudo de novo para poder fazer a média, ou cálculo. Tá? E aí vou executar a consulta só para a gente ver se as operações que ele está reportando aqui como rebind rewind realmente bate com essa nossa conta, que é o que? 3 operações de rebind, então a primeira, a terceira e a quarta, e apenas um rewind, que é esse passo 2. Beleza? Vamos lá, vou rodar a consulta. E, vamos consultar aqui. Opa, eu estava esperando ver 3 rebinds e um rewind. E aí, pergunto para você, o que aconteceu? E aí o que aconteceu é muito interessante. Então a gente estava esperando 3 e 2, né? E os valores foram 2 e 2. Tá reparando no sort aqui, que eu acabei não falando, ele estava fazendo sort por qual coluna? O sort aqui, se a gente parar o mouse, ele está fazendo sort por order date. Para quê? Para otimizar a quantidade de rewinds que serão executadas, para minimizar a quantidade de execuções desse trecho, calcula a subquery, que serão executadas. Por quê? Porque ele trocou a ordem disso aqui para isso aqui. Então, como ele fez um order by por order date, ele reposicionou as requisições que seriam executadas. E aí, quando eu passei da primeira vez, ele fez o rebind. Quando eu passei da segunda, ele já tinha esse valor em cache, a média, né? Quando eu passei da terceira, como é o mesmo valor, ele também já tinha. Então, reparem que ele otimizou, minimizou a quantidade de vezes que, por causa do sort, a quantidade de vezes que a subquery seria executada. E aí, na terceira vez aqui, na quarta, né, ele faria um novo rebind. Então, eu tenho um rebind aqui e outro rebind aqui e 2 rewinds. Deu para entender? O que eu gostaria que vocês entendessem? Quanto maior o número de rewinds, melhor. Por quê? Porque mais vezes ele conseguiu reutilizar o cache do spool e menos vezes ele teve que consultar a tabela para responder uma determinada informação. O que eu tenho que me ligar em relação a isso, Fabiano? Bom, o primeiro operador de spool é uma área temporária, ele tem um custo, e o segundo, ele estará por um motivo. Ele pode ser eficiente, ele pode não ser eficiente. Então, fica a dica, se você conseguir consultar o operador de spool na ordem em que você está passando como predicado ou do join, na teoria, se você passar na ordem, você aumenta o número de rewinds e tem um certo ganho de desempenho até do espaço que isso vai ocupar e a efetividade dessa operação de spool propriamente dita. Beleza? É confuso mesmo, eu concordo.
Eu demorei bastante para entender isso. Fica a dica no livro de SQL Server, no SQL Server 2005 Inside Query Tuning Optimization, o Craig Friedman, ele fala bastante sobre essas operações. Então, tem artigos meus no meu livro, tem eu falando sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvida também, de novo, como sempre, fiquem à vontade para nos mandar e-mail ou, melhor ainda, posta um comentário aqui no vídeo que aí a gente responde para todo mundo. Beleza, valeu pessoal.